A Santíssima Trindade do Cartoon Network foi oficialmente ressuscitada. Depois de Gumball e Apenas um Show, finalmente chegou a vez de Finn e Jake retornarem depois de anos em missões secundárias, o mais novo spin-off de Hora de Aventura. Pois então, eu já assisti a temporada inteira e hoje a pergunta é bem simples. Será que essa nova série realmente honra o legado de Hora de Aventura? Ou será que tá na hora do Cartoon finalmente superar o passado pra seguir em frente? Eu vou te contar minhas impressões gerais sem spoilers e depois a gente entra no episódio de estreia pra ver tudo que funciona e o que não funciona. Cara, pra começar, uma coisa que me chamou bastante atenção foi o hype dessa série. Comparada com o mundo maravilhosamente estranho de Gumball ou até com as fitas perdidas, eu senti que Missões Secundárias chegou bem mais silenciosa. E eu até entendo o motivo. Diferente de Gumball ou Apenas um Show, o universo de Hora de Aventura nunca ficou realmente parado nesses últimos anos. Mesmo assim, desde que as primeiras imagens saíram, muita gente já tinha decretado que esse spin-off seria desnecessário ou pior que estragar uma história que já tinha acabado perfeitamente. Mas para tirar logo o grande elefante da sala, depois de assistir a temporada inteira, eles arruinaram Hora de Aventura. Meus amigos, eu devo dizer que não. Na verdade, eu gostei bastante dessa nova série. O problema é que ela tem uma condição bem específica. Você precisa assistir entendendo exatamente o que ela é. Isso aqui não é uma continuação, não é um retcon e muito menos uma tentativa de reinventar a Hora de Aventura. Na verdade, ela é bem literal no que se propõe a fazer. São missões secundárias. Essas histórias acontecem em uma época muito mais simples das terras de Yu e resgatam aquele clima das primeiras temporadas da série original. As aventuras são bem episódicas, o humor é mais bobo e malicioso, e os vilões, suas motivações, os diálogos e os temas centrais de cada episódio parecem bem mais simples e inofensivos. É tudo familiar, mas tem um tempero diferente, tá ligado? E esse sentimento meio que já começa logo no primeiro minuto por causa da nova animação. Eu sei que ela dividiu bastante gente, principalmente por abandonar aqueles contornos clássicos que marcavam Hora de Aventura, mas depois de assistir eu sinceramente acho que essa mudança faz bastante sentido. Não parece uma alteração feita só para modernizar a série, mas sim porque conversa diretamente com esse tom mais leve, infantil e cartunesco que os episódios querem transmitir. E mano, quanto mais os episódios se passaram, mais eu curti esse estilo. Tem cenas visualmente muito bonitas, os personagens ficaram bem mais expressivos e pelo menos para mim nunca ultrapassou aquele ponto de quebrar a imersão como a gente chegou a ver em alguns momentos no novo Gumball, por exemplo. Só que ao mesmo tempo, toda essa proposta também traz uma consequência. Justamente por serem missões secundárias, você já entra sabendo que dificilmente alguma coisa muito grande vai acontecer com esses personagens. Não existe aquela sensação de que o universo ou os protagonistas podem mudar para sempre depois de um episódio, isso meio que tira um pouco do peso de alguns acontecimentos. E nesse sentido, praticamente a série não mexe em nada do que a gente conhece da lore de Hora de Aventura. O fim continua sendo aquele mesmo fim do começo, o Jake continua sendo o Jake, a Jujuba continua sendo a Jujuba, a Marceline continua sendo a Marceline. Então, sendo direto ao ponto, os personagens não parecem versões caricatas deles mesmos, mas sim que estão vivendo aventuras que poderiam muito bem ter acontecido entre episódios da série original. Eu sei que tem muita gente acusando esse spin-off de nostalgia bait desde o anúncio e sinceramente trazer isso pra discussão é tipo chover no molhado, tá ligado? Porque nossa, quem diria que uma franquia gigantesca com milhões de fãs e mais de 10 temporadas continuaria sendo explorada por executivos, né? Então, zero surpresa quanto a isso. A diferença é que pra mim, missões secundárias nesse sentido faz isso de uma maneira muito inofensiva e pelo menos se preocupa em ter um coração. Se você ama de verdade a lore de Hora de Aventura, provavelmente vai gostar de revisitar esse mundo justamente porque tudo aqui parece familiar sem ficar reciclando a mesma história. E ao mesmo tempo, se você nunca assistiu a um episódio da série original, ainda vai conseguir assistir essa série de boas. Então, mano, o saldo é realmente positivo. Eu diria que é melhor que Gumball ou As Fitas Perdidas? Não mesmo. Mas realmente vale conferir quando tiver a chance. E, inclusive chega dublado em português só no dia 5 de outubro. Beleza, mas como estão mesmo os episódios? Como a Disney e a Hulu resolveram meter logo os 20 episódios de uma vez, revisar a temporada inteira um a um hoje seria praticamente impossível. Então eu acho que para resolver isso, dá para falar um pouco melhor sobre o episódio de estreia, porque eu acho que ele resume muito bem qual é a proposta de missões secundárias. Numa tradução literal, o episódio de estreia se chama Irmãos e Flechas. A gente abre o capítulo reencontrando nossos protagonistas num torneio em U, onde o Finn chega emocionado para provar que finalmente parece estar metendo shape. O problema é que ele já é humilhado logo na inscrição, porque aparentemente continua sendo o maior frango das terras de U.
E como se a situação não pudesse piorar, a Jujuba ainda estava lá vendo tudo o tempo inteiro. Para sair daquela situação e tentar se provar de uma vez, o Finn causa um acidente que só é impedido graças a um arqueiro mascarado. Tratando aquilo quase como um sinal do destino e determinado a ser como ele, o Finn se inscreve então num campeonato de arco e flecha, onde ele até que acaba provando que manda bem. Pelo menos desde que o Jake esteja escondido, ajudando ele em praticamente todo o lance. Determinado a participar das atividades do torneio, o Finn acaba encontrando o tal do mascarado, que revela na verdade ser um tal de Boish Boy. Esse piá desgraçado que faz questão de lembrar o Finn de 5 em 5 segundos que ele nunca vai chegar no nível dele. Só que apesar do Finn não levar aquele sarcasmo pro coração, o Jake não compra aquilo de jeito nenhum e força o amigo a voltar lá e desafiar o Betinha num duelo. Só que tem um detalhe genial no regulamento. Em nenhum momento diz que cachorros não podem participar da competição e o Jake simplesmente entra na prova junto com ele, dando uma ajudinha estratégica pro Finn conseguir vencer sem muito problema. Só que na última rodada, o alvo vira uma maçã em cima da cabeça da Jujuba, com as regras do jogo mudando e o Finn simplesmente não conseguindo atirar. E como se isso já não bastasse, a gente ainda descobre que o Boish Boy é tão bom porque é filho de ninguém menos que o Minotauro. Sim, aquele mesmo do episódio do Enkirid lá da primeira temporada. Tendo um choque de realidade, o Finn começa a achar que aquilo não vai dar certo, até que o Jake faz um discurso clássico de melhor amigo e no fim meio que dá muito certo. E o Finn é declarado campeão, apesar da gente descobrir logo depois que quem fez praticamente todo o trabalho foi o Jake escondido em cima da flecha usando uma mochila jato. Só que apesar de vencer e tá bem feliz com tudo aquilo, o Finn percebe que as coisas não são como parecem ser na superfície e talvez o outro humano lá só seja arrogante porque queria a aprovação do pai o tempo todo. Mas não, ele só é um cuzão mesmo. E cara, essa premiere é exatamente o que você vai encontrar em missões secundárias. Se você gostou desse episódio, a chance de gostar do resto da temporada é bem alta. E se esse tipo de humor não funciona mais pra você, dificilmente os outros 19 episódios vão mudar sua opinião. Porque esse padrão de piadas, diálogos, situações e easter eggs acaba se repetindo ao longo da temporada inteira. Claro que a escala dos eventos muda aqui e ali, e às vezes a série até se permite respirar em histórias paralelas com outros personagens, mas o núcleo continua o mesmo. E o núcleo não é necessariamente a lore, mas sim o Finn e o Jake. Porque na minha percepção, sem nunca dizer isso de forma direta, missões secundárias acabam soando quase como um estudo leve sobre o crescimento. Não no sentido épico de evolução de personagem, mas num espaço estranho entre ser criança e começar a querer ser adulto. Onde você tenta se provar o tempo todo, mas ainda depende das pessoas ao seu redor mais do que admite, tá ligado? Eu acho que fica claro que missões secundárias não tenta reinventar a Hora de Aventura. Ela não quer mudar o que já existe e muito menos fingir uma evolução grandiosa dos personagens principais. Ela só coloca o Finn e o Jake de volta em situações simples, bizarras e divertidas dentro desse universo que a gente já conhece e bro, funciona muito melhor do que eu esperava. Mas agora, se isso vai ser suficiente para sustentar o spin-off por muitas temporadas, principalmente considerando os projetos desse universo que estão acontecendo ao mesmo tempo, aí já é conversa para outro momento. Mas pelo menos por essa primeira parte, não, eles não arruinaram Hora de Aventura. Eles só trouxeram ela de volta de um jeito mais leve e talvez seja exatamente isso que essa série precisava ser.